Olá! Nesta videoaula, vou ensinar você a configurar o SLF4J juntamente com a API de logback para você utilizar os recursos dessas APIs no seu projeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar os jars necessários para incorporá-los ao nosso projeto. Então, vamos começar com o SLF4J. Vou então até o site www.slf4j.org/download.html. Aqui está o site, onde eu tenho o acesso ao arquivo zip ou targz da API. Você pode baixar tanto um quanto o outro, ambos são a mesma coisa, mas apenas compactados em formatos diferentes. Vou escolher baixar a versão .zip. Então basta que eu salve ela para o meu computador. Agora que já baixamos o SLF4J, vamos atrás do logback. Então o site é logback.qos.ch/download.html. Então aqui você tem acesso aos links de download também no formato zip e tar.gz. Vou escolher aqui o formato zip e salvar no meu computador. Depois de baixados os dois arquivos, o próximo passo é fazer a descompactação dos arquivos. Então, eu já fiz isso aqui e resultou para mim aqui em duas pastas, uma pasta para o SLF4J e outra para o logback. Estou particularmente interessado nos arquivos jar necessários que eu vou precisar incorporar no meu projeto para que eu possa acessar as funcionalidades providas por essas APIs. Então, começando pelo SLF4J. Então, eu acesso a pasta, e aqui você vai perceber que existe uma grande quantidade de arquivos jar. O que a gente vai utilizar aqui? Basicamente, nós vamos precisar do SLF4J API. hífen 172, aqui, que é a versão atual, que existia no momento da gravação desta aula. Este é o único jar que eu vou precisar desta API do SLF4J. Com relação ao logback, vou precisar de dois jars. O primeiro é o logback classic 107 e o segundo é o logback core 107. Vou agora configurar o projeto do Eclipse para incorporar os jars necessários. Então, eu tenho aqui já um projeto chamado login, que não tem nenhum código-fonte, nenhum jar. Vou começar criando uma pasta para colocar os jars necessários dentro dela e deixar o código organizado. Então, clico com o botão direito em Login, New Folder. E vou chamar esta pasta de lib. Aqui dentro do lib eu vou simplesmente colar os três jars que eu comentei anteriormente, o logback classic, o logback core e o SLF4J API. São os três que eu vou precisar, ok? Agora eu preciso fazer com que o meu projeto referencie as classes desses jars. Então eu preciso colocar esses jars no class path do projeto. Clico então com o botão direito em Login, acesso Properties, e aí em Java Build Path e em Libraries eu uso a opção Add Jars. E aqui vou marcar a opção Login, lib e vou selecionar os três jars. Vou dar um OK e um OK novamente. Pronto. Agora, os três jars aparecem embaixo da opção Referenced Libraries. Isso significa que são bibliotecas externas referenciadas pelo projeto. A partir desse momento, então, eu já posso criar uma aplicação que utilize os recursos do SLF4J com o logback. Agora que a nossa aplicação já está configurada para utilizar o logback como API de log, nós precisamos configurar o logback. Então, o logback ele tem um arquivo de configuração que deve existir na aplicação que vai determinar algumas coisas a respeito de como o log deve se comportar. Então, é isso que nós vamos fazer agora.
Então aqui dentro de src, vou clicar com o botão direito e criar um new other. E aí aqui vou selecionar em XML a opção XML file. Clico em next e aí vou criar um arquivo chamado logback.xml. Esse é o nome do arquivo de configuração do logback. Veja que o arquivo está em branco, a não ser pela linha do cabeçalho do XML. A partir de agora eu vou começar a fazer a configuração do logback para a minha aplicação. Então a gente começa primeiro com uma tag chamada configuration. Primeira coisa que nós precisamos definir é um appender. Um appender é um destino por log. Aqui, como é um exemplo simples, uma configuração rápida que nós vamos fazer, vamos definir como destino o console. Então, vou utilizar a tag appender. Vou dar um nome para ela de stdout. E aí, preciso determinar qual é a classe que representa esse appender. A classe é a ch.logback.core.console appender. Então, com isso, eu defino o appender. Bom, estou dizendo então que o appender stdout vai jogar as mensagens de log para o console, mas eu preciso formatar essas mensagens de alguma forma, Como que elas vão ser exibidas? Então eu vou determinar um padrão de formatação. Então para isso vou criar aqui uma tag encoder. E dentro dela uma tag chamada pattern. Aqui dentro do padrão, vou utilizar essa string aqui. Tá? O que ela significa? Significa que eu vou mostrar primeiro a data, em termos de hora, minuto, segundo e milissegundo, que ocorreu a mensagem de log. Depois, entre colchetes, eu vou mostrar o nome da thread, que fez a geração daquela mensagem de log. Certo? Aí, na sequência, eu vou mostrar o nível, se é nível debug, info, warn, enfim. Depois, o nome do logger, que gerou aquela mensagem. E, por fim, depois do hífen, a mensagem de log e uma quebra de linha. Tá? Então, esse aqui é um padrão de formatação de mensagem. Certo, já defini o appender. Agora, eu preciso definir a configuração do logger. Lembre-se que sempre existe um log padrão, um logger padrão, chamado root logger. E esse logger é o logger pai de todos os outros. Então eu vou fazer apenas a configuração do root logger para que a nossa aplicação possa funcionar de uma forma simples. Então para isso vou determinar aqui uma tag chamada root, que permite que eu configure o root logger. Sempre um logger tem que ter um nível associado. Então, vou associar, por exemplo, o nível de debug. Então, vou colocar level igual a debug. Aí, todas as vezes que esse root logger for utilizado, eu preciso associar um appender a ele. Um ou mais appenders. No caso, vou associar um só, que é o appender de console. Para fazer isso, vou utilizar a tag appender ref, com o atributo ref igual, e aí o nome do appender, no caso, stdout. Com isso, estou dizendo basicamente que todas as mensagens geradas pelo root logger serão direcionadas para o appender stdout, isto é, serão direcionadas para o console. Com isso, eu tenho o arquivo de configuração finalizado. Veja, esse arquivo é muito simples, então o logback permite que eu faça configurações muito mais complexas do que essa aqui que eu fiz. Mas no momento, como o objetivo aqui é apenas criarmos um
projeto simples que possa utilizar o logback de uma forma também simples, né? Então nós criamos aqui um arquivo de configuração igualmente simples para atender às nossas necessidades. Outro detalhe importante, você não precisa ficar decorando como escrever esse arquivo XML, né? O arquivo logback.xml, normalmente você configura ele em um projeto e depois reaproveita esse arquivo em outros projetos, né? Normalmente o que você faz é ter um modelo de um logback.xml que normalmente você usa, né? E aí você vai colando, né, esse arquivo em outros projetos e adaptando de acordo com a realidade do projeto. Então não se preocupe que você não vai precisar toda vez criar do zero. Dentro daquele arquivo zip do logback, tem lá uma pasta com diversos exemplos, né, de configurações, exemplos de uso do logback, e lá tem também vários exemplos de arquivos logback.xml. Então também é uma fonte interessante para você buscar o arquivo caso haja necessidade. Tá? Então, a ideia aqui foi mostrar apenas algo bastante simples. Não se preocupe em decorar, né, o que está aqui, porque você não vai precisar escrever isso aqui do zero depois, certo? Mas é importante que você conheça como funciona a estrutura do arquivo, né, e a estrutura base dele, para que você possa até fazer as adaptações necessárias para o seu projeto. Então agora eu tenho o arquivo logback.xml criado, já tenho as referências aos jars do SLF4j e do logback também estabelecidas. A partir desse momento, então, posso começar a escrever o código. Para verificarmos o correto funcionamento da pagelog, vou criar aqui uma classe para fazer um teste. Então, botão direito no projeto, New Class. O nome dessa classe será TestLogger. Vou clicar em Finish. Aqui está, já tem o método main, onde eu vou colocar o código. Vou declarar nessa classe aqui um logger. Esse logger será um atributo, então private static final logger. Aqui um detalhe importante. Eu tenho o logger de org.slf4j e o logger de ch.qos.logback.classic. Vou utilizar o do slf4j. Né? Por quê? Porque se eu faço isso, eu escondo o uso do logback da minha aplicação. Veja que a minha aplicação referencia apenas a classe logger de slf4j. É por isso que eu comentei com você que quando nós trocamos a API de log, com a qual o slf4j interage, nós não precisamos mudar o código-fonte da nossa aplicação. Porque esse código referencia apenas a classe logger, que no caso aqui é uma interface, do pacote org.slf4j, que não faz parte do logback. Então, crio aqui um logger. Aí, para criar o logger, eu uso a classe logger factory, também do pacote org.slf4j, ponto, e aí getLogger, e passo o nome da classe. Normalmente, o que a gente faz é usar o nome da própria classe, né? Então, testlogger.class. Com isso, eu tenho, então, a criação de um logger. Esse é o padrão, né, que normalmente a gente usa quando está programando, né? Declarar um logger como sendo um atributo privado, estático e final dentro da própria classe onde nós vamos utilizar a chamada ao logger, ok? Agora eu posso mostrar uma mensagem. Então, logger.info, por exemplo, olá, ok? Então, salvei o arquivo e vou executar. Como resposta no console, eu terei a mensagem de log. Por que a mensagem saiu no console? Porque o meu root logger, né, e esse logger que eu criei aqui, que é o logger testlogger, né, ele herda de root logger, porque todos os loggers herdam de root logger. Então, as configurações desse testlogger aqui são as configurações definidas no root logger.
Tá? E o que o root logger define? Que tudo que você envia para ele é enviado para o console. E naquele formato que eu especifiquei lá no logback.xml. Então veja, eu tenho aqui a hora, minuto, segundo e milissegundo. Tenho a thread, que fez a chamada, no caso a thread main, a thread principal da aplicação. O nível do log, que foi info, porque eu chamei logger.info. O nome do logger, que é test logger. E a mensagem olá. Então com isso conseguimos comprovar que a API de log está funcionando adequadamente. E temos agora um projeto já totalmente integrado e funcionando, que pode tirar proveito do uso do SLF4j integrado com o Logback.